A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, aqui mais uma vez, irmã Deise Messias, para trazer uma palavra de fé e esperança para os nossos corações. Porque antes de nós falarmos algo sobre a palavra do Senhor, esta palavra ela é necessário que penetre primeiro no nosso coração, que a gente entenda o que o Senhor está nos ensinando. Só assim nós podemos também querer passar esta palavra, essa bênção para outras pessoas. E hoje eu quero falar a respeito da promessa. A promessa que o Senhor nos faz, nos fez, nos deixou, para que possamos estar sempre aguardando elas serem cumpridas. E o texto que eu estarei lendo hoje encontra-se no livro de Números 23, versículo 19, que fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, queridos, a promessa de Deus não depende das circunstâncias, do tempo ou das pessoas. Ela não cai com crises, né, no nosso país, em outros países, crise mundial. A promessa do Senhor ela não cai devido a nenhuma situação difícil que esteja ao nosso redor. Ela não se anula com atrasos e não morre com frustrações. O que Deus falou permanece em pé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A fidelidade de Deus sustenta as suas promessas até o fim, até o dia final. As promessas do Senhor irão se cumprir. A promessa, ela não depende do homem, mas somente de Deus. Deus não fala como o homem fala. Enquanto o homem promete e volta atrás, Deus promete e cumpre. A promessa está firmada no caráter imutável de Deus, não na capacidade humana de compreender perfeitamente. Não. Apenas no caráter imutável do Senhor. Então, queridos, pare de medir a promessa pela sua força ou pela sua fraqueza. Confie mais no caráter de Deus do que nos seus sentimentos. Não permita que falhas humanas anulem a fé na promessa. Lembre-se, quem prometeu foi Deus e não você. Então, lembre-se também do que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Só aguarde, não desista. O Senhor fala algo a respeito de Abraão em Romanos 4, nos versículos 20 e 21, que diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus e estando certíssimo de que ele tinha prometido e também era poderoso para fazer. Veja que coisa linda. Precisamos ter uma fé como a de Abraão. Precisamos. Meus irmãos. No Salmo 89, versículo 34, está escrito assim, ó: Não quebrarei a minha aliança,
Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Precisamos prestar bastante atenção nos nossos personagens bíblicos, o que eles falaram, o que eles passaram. E aqui o salmista diz que não vai quebrar a aliança, e você também não vai, e eu também não vou. Não vamos quebrar a nossa aliança. Se nós lá atrás, quando conhecemos a palavra, aqueles que foram ensinados por seus pais, prometeram continuar servindo ao Senhor, custe o que custar, continue, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista. O tempo não anula o que Deus prometeu. O atraso aparente não é negação divina. Muitas promessas passam pelo teste do tempo para amadurecer a fé, alinhar o coração e preparar o cenário do cumprimento. Calma, calma. O Senhor só está preparando o cenário. Vai acontecer. O relógio de Deus não falha, meus irmãos. Não falha. Não abandone a promessa por causa da demora. Aprenda a esperar sem murmurar. Use o tempo de espera para crescer espiritualmente. Não aconteceu aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Aproveite esse tempo e aprenda mais da palavra. Mergulhe na palavra. O que Deus prometeu no passado continua valendo a hoje. Ainda está valendo. Calma. Leia Eclesiastes. O capítulo de Eclesiastes 3, versículo 1 diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vai chegar a sua hora, meus irmãos. Sua hora está chegando. Calma, calma. As circunstâncias não cancelam a promessa. Mesmo quando o cenário é contrário, a promessa continua de pé. O ambiente pode parecer desfavorável, mas Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele cria caminhos onde não existem. Exatamente. Deus cria caminho onde não existe, então não desista. Não interprete a promessa pelo cenário atual. Ah, mas está acontecendo isso, mas está calma. A sua promessa não tem nada a ver com o que está acontecendo no cenário atual. Caminhe por fé e não por vista. Creia que Deus age no impossível. Deus age no impossível. A adversidade pode ser um palco de milagres. Presta atenção nesta palavra, tá? Porque Isaías, no seu capítulo 43, no versículo 2, olha o que Isaías falou. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha só. Então, não se preocupe. Ai, mas o cenário hoje está difícil. Deus não está olhando o cenário. Deus está olhando o tempo dele que ele prometeu para você e ele vai cumprir. A promessa exige fé constante. Fé não é apenas crer quando Deus fala, mas continuar crendo quando tudo parece em silêncio. A promessa se sustenta em um coração que permanece firme, mesmo sem sinais visíveis de cumprimento. Então, todos os dias, você precisa falar: Senhor, estou aqui. Senhor, eis-me aqui aguardando a minha bênção. Fala para o Senhor que você está firme nas promessas.
Alimente sua fé diariamente na palavra. Não permita que dúvidas roubem a sua esperança. Continue orando, mesmo sem respostas imediatas. Fé perseverante, ela honra a Deus. Vou repetir. Uma fé perseverante honra a Deus. Romanos 10:17. Está escrito: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vai ouvir a palavra, minha irmã. Porque isso vai te fortalecer. Não desista, não desista. O inimigo tenta fazer você desistir da promessa. Isso. Satanás não pode impedir Deus de cumprir a promessa, mas tenta convencer o crente a desistir dela. Ele usa dúvidas, acusações e frustrações para enfraquecer a esperança. Então, rejeite pensamentos de desistência. Use a palavra como arma espiritual. Não negocie a palavra da promessa com medo. Não fique com medo. Não negocie. Se o Senhor prometeu, está escrito na palavra, ele vai cumprir. Permaneça firme contra as mentiras do inimigo. Veja o que está em Efésios 6,16. Está escrito: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o escudo da fé, meus irmãos. João 10,10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Guarda isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, em tudo aquilo que você colocar a sua mão. Leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que tudo é só conosco. Ai, mas isso é só comigo que acontece isso. Não, meus irmãos. Tem outros irmãos passando por situações bem mais difíceis que a sua. E aguardando com paciência no Senhor. Então, levanta e segue em frente. Pega a tua palavra, vai para a casa do Senhor, vai ouvir a mensagem e guarda no teu coração. Porque a promessa se cumpre no tempo certo. Deus nunca chega atrasado. O cumprimento acontece no momento exato, quando tudo está preparado. O tempo de Deus é perfeito e revela a sua soberania. Entendeu isso? O tempo de Deus é perfeito. Então, confie no calendário divino. Não tente antecipar o que Deus estabeleceu. Descanse sabendo que Deus está trabalhando. O cumprimento virá no tempo ideal, na hora certinha. Você vai falar: tinha que ser agora. Você mesmo vai dizer: tinha que ser agora, não tinha como ser antes. Veja o que está no Salmo 37, versículo 7.
Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, porque o que é dele está guardado. Aqueles que maquinam o mal, tá? Porque a promessa cumprida glorifica a Deus. Quando a promessa se cumpre, Deus é exaltado e a fé fortalecida. O cumprimento não é apenas para benefício pessoal, mas para testemunho e edificação e glória do nome do Senhor. É para o nome do Senhor. Não é para o nosso nome, mas é para exaltar o nome do Senhor, meus irmãos. Por isso tem um tempo certinho. Já está escrito lá no caderninho do Senhor. O dia, a hora, o local que a tua bênção vai chegar. Você só precisa saber esperar. Prepara-se. Prepara o seu testemunho. Enquanto isso, vai escrevendo. Vai escrevendo o seu testemunho. Reconheça publicamente a fidelidade de Deus. Use a promessa cumprida para fortalecer outros irmãos. Toda promessa cumprida aponta para a glória de Deus. Deixa o Senhor fazer esse milagre. E vai ser na hora dele, meu irmão, minha irmã. Vai ser na hora dele. A promessa está de pé. Porque Deus está de pé. Ele não mente, não falha e não esquece o que falou. Mesmo que o tempo passe, as circunstâncias mudem e as forças se esgotem, a promessa permanece firme. Se Deus falou, Ele cumprirá. Permaneça crendo, esperando e confiando, porque a promessa continua de pé. Que Deus te abençoe e guarde esta palavra no teu coração. Depois você vai mandar uma resposta para mim dizendo: irmã Deise, você tinha toda a razão. Manda lá para mim. Que Deus cumpriu a promessa, não no seu tempo, mas no tempo dele. Aí você fala: irmã Deise, realmente foi isso mesmo. Enquanto eu estava ansiosa, nada estava acontecendo. Mas quando eu entreguei para o Senhor e aguardei, olha aí, chegou a minha bênção, tá bom? Eu aguardo a sua resposta. Peço que você dê um like, que você se inscreva no nosso canal.